meu caro aluno, como você está? Espero que você tenha tido um excelente final de semana e cá estamos para começar a nossa aula de língua inglesa. E se é língua inglesa, então é sucesso pleno e absoluto. Então, pega a sua apostila, lembra, estamos lá na apostila número 3 e nós daremos continuidade ao módulo número 36, página número 99, o módulo que está falando sobre false friends or false cognates, aquelas palavrinhas que parecem, mas não são. Portanto, pega a sua apostilinha, abra lá na página 99. Enquanto você vai abrindo a apostila na página 99, vou dar algumas instruções sobre o que você precisa fazer de língua inglesa. Então, olha só, nessa aula de hoje, eu farei a correção dos exercícios do módulo 36. Havia várias frases que você precisaria vertê-las para o inglês. No dia da live, eu disse para você fazer estas frases passando-as para o inglês. Então, estas frases nós faremos a correção nessa aula de hoje. Deixei também na sala virtual, hoje, né, um link para uma atividade sobre genitive case. Mas é uma atividade um pouco diferente, porque ela é uma atividade que não é no Google Forms, mas eu fiz utilizando um outro recurso chamado WordWall. Mais ou menos como aquele joguinho, aquela disputa que nós fizemos na live. Então, depois que você assistir a aula de hoje, acesse o link que está na sala virtual para você responder essa atividade avaliativa. No entanto, nessa atividade, você só deve assinalar a resposta certa quando você tiver certeza, porque uma vez marcada, você não tem como voltar atrás. Então, leia bem, não há tempo limite para fazer a atividade, você pode começar, pode pensar, depois você volta, acessa o link de novo, tá bom? Mas, uma vez que você respondeu, não tem como voltar atrás, tudo bem? E aí, no final da aula de hoje também, eu vou deixar um videozinho, junto aqui com a minha aula, de um americano chamado Gavin. Ele tem um canal no YouTube chamado Small Advantages. E ele, como em inglês, estava aprendendo língua portuguesa. E ele sofreu muito com os falsos cognatos. Porque a gente pensa que é só a gente que sofre quando a gente está aprendendo inglês com falsos cognatos. Mas ele passou várias situações embaraçosas por não saber, né, por achar que aquela palavra em inglês era muito parecida com o português e tinha o mesmo significado. E aí ele acabou passando vergonha. E nesse videozinho que eu vou colocar aqui no final da nossa aula, ele vai contar aí um pouquinho para vocês sobre estas aventuras de aprender língua portuguesa e os falsos cognatos em português, o inverso de nós, tudo bem? Muito bem, gente. Tenho certeza que você já pegou a sua apostila, você já abriu lá na página número 99, módulo número 3. Então, veja, lembra, falsos cognatos são aquelas palavras que parecem, mas não são. E a gente tem que ficar ligado, principalmente quando nós estamos aí lendo textos em inglês, o que você vai precisar fazer muito na sua vida. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com estas palavrinhas. Da mesma maneira que os cognatos nos ajudam quando a gente está fazendo uma leitura do texto, os falsos cognatos podem nos derrubar. Então, na live, nós fizemos o exercício número 1. Então, a gente colocou a tradução de todos esses termos, nós já passamos por esse exercício. Caso você tenha perdido algum, você pode pausar a aula que você tem as respostas aqui, né? Caso você tenha perdido a live, então você tem as palavrinhas aqui. Exercício número 2, nós também já o fizemos juntos lá no dia da nossa live. Aliás, quero agradecer a participação de você, aluno do primeiro ano, nas lives, que está dando um verdadeiro show. Parabéns pela participação, tudo bem? E aqui estamos no que você precisaria fazer. Então, de verdade, a nossa aula hoje começa lá na página 100,
onde nós temos aí 10 frases para nós vertermos para o inglês. Verter para o inglês? Do que você está falando? Quando a gente pega alguma coisa de uma língua estrangeira e a gente escreve na nossa língua, nós estamos fazendo uma tradução. Agora, quando a gente pega algo na nossa língua materna e está passando para uma língua estrangeira, isso a gente chama de versão. Por isso, eu não estou traduzindo as frases, mas eu estou vertendo-as para a língua inglesa, tá bom? E aqui você tinha um grande desafio. Para você que fez, tenho certeza que saiu muito bem. Mas para você que não fez ainda, dá uma pausa na aula, desafie-se, faça essas 10 frases, escreva-as em inglês e depois você busque aqui a correção para ver se você fez tudo certinho, tudo bem? É importante sempre você tentar fazer sozinho e depois buscar a correção, não é? Então, eu comecei, dei os subsídios para você passar essas frases para o inglês e agora vamos ver aí o seu trabalho, se você fez direitinho. A número 1 dizia assim: houve uma discussão entre mãe e filha sobre quais fantasias elas deveriam usar. Se nós observarmos aqui, a gente tem a palavra discussão e a gente tem a palavra fantasias, que são termos que em inglês serão falsos cognatos. Para você que fez essa frase, uma possibilidade de vertê-la para o inglês será da seguinte maneira. Olha só. There was an argument between mother and daughter about which costumes they should use. Então, houve uma discussão, an argument, né? A gente já disse sobre as possibilidades aí de versão para o inglês. Então, uma delas, quando a gente vai falar sobre discussão, a gente vai falar sobre argument. E aí a palavra fantasias, em inglês a gente vai ter costumes, não é? Portanto, there was an argument between mother and daughter. Cabe aqui uma explicação, né? Quando a gente tem sempre entre duas pessoas, entre duas coisas, a preposição a ser utilizada em inglês vai ser between, não é? Se fosse entre várias pessoas, nós usaríamos among, ok? Number 2. Nós deveríamos mandar-lhes um presente a fim de mostrar nossa gratidão por sua gentileza. Olha que interessante, aqui ela começa com nós deveríamos. Olha, é como se eu estivesse dando uma sugestão para nós mesmos. Quando nós damos uma sugestão em inglês, a gente sempre usa um tipo de verbo que a gente chama de modal verb. Ou seja, aqui nessa frase, o modal verb adequado seria o should. Toda vez que você quer dar um conselho a alguém, sempre o modal verb a ser utilizado será should. Portanto, passando a frase para o inglês, nós teremos: we should send them a present to show our appreciation for their kindness. Então, a ideia da gratidão, a ideia de appreciation, né? A ideia de ser grato, né? Então, appreciate, a gente tem appreciation, ok? So, number 2, we should send them. Então, olha só a ideia de dever, a ideia de should. Como aí um conselho, uma sugestão, nesse caso, dando para a gente mesmo, quando a gente fala, nós deveríamos fazer tal coisa, não é? Então, should. Número 3. Ela já tinha acumulado uma fortuna imensa quando tinha 30 anos. Se ela já tinha acumulado essa frequência, essa fortuna, she had already amassed a huge fortune when she was 30. Olha essa construção, ela já tinha algo que aconteceu antes de outra coisa, também no passado. A gente fala que é o passado do passado. Em inglês, had e verbo no particípio passado. Como to amass é um verbo regular, portanto, verbo regular, segunda coluna do passado e terceira coluna do particípio passado, se faz acrescentando ed. Então, por que eu pus esse ed? Porque a gente está usando um tempo verbal aqui chamado past perfect. É quando eu quero falar de algo que aconteceu antes de outra coisa no passado. Portanto, ela já tinha acumulado essa fortuna antes de fazer 30 anos. Então, é o passado do passado, em inglês past perfect, ok? So, she had already amassed a huge fortune when she was 30, okay? So, this was number 3. Let's move on. So, here, number 4,
O logro, né? Essa palavrinha logro está ligada à trapaça, à fraude, né? Foi descoberto, né? O logro foi descoberto na administração municipal, sempre, né? Olha só. Então, em inglês, a gente tem the deception was discovered in the city administration, ok? Então, a ideia da fraude é a ideia da deception, ok? E não disappointment, né? Se você ficou decepcionado com alguém, você teve um disappointment. E deception está ligada a essa ideia da trapaça, a ideia do logro, né? The deception was discovered in the city administration. Se nós pensarmos, é uma frase que está na voz passiva, e esse verbo tem ed, porque na voz passiva nós devemos colocar o verbo principal da frase sempre no particípio passado. E você, como já prestou atenção na frase número 3, se o verbo é regular, segunda coluna e terceira coluna sempre receberão ed, esses verbos regulares. Number 5. Os condimentos são uma mercadoria importante no Oriente. Passando para o inglês, spices are important commodity in the East, né? A ideia da mercadoria, do comércio. Então, a gente tem a palavrinha trade, ok? A gente tem a palavrinha commodity, né? Eu estava pensando em outra coisa, estava pensando em comércio e aqui a gente está falando em mercadoria. Então, mercadoria, a gente está falando em commodity, ok? So, spices are important commodity in the East. Observe que os condimentos são uma mercadoria importante. Então, are important commodity, ok? Very good. Number 6. Eles receberam pelo menos 200 inscrições para o curso. Então, they received at least 200 applications for the course, ok? A ideia de pelo menos, a ideia de at least. Se fosse, por exemplo, finalmente, seria at last. Veja, se eu tirar uma palavrinha dessa expressão aqui, já vira outra coisa. Uma palavrinha, não, uma letrinha, né? Se eu tirasse a letra E, nós teríamos at last, a ideia de finalmente. Mas aqui é pelo menos, portanto, they received at least 200 applications for the course, ok? Application, inscrições. Lembra que se fosse um formulário de inscrição, seria application form, ok? Sem caso genitivo. Number 7. A professora organizou um concurso de ortografia. E aí, você que fez está acertando? É bem desafiador esse exercício, não é? Se você não fez, está em tempo ainda de você pausar e ver os seus conhecimentos de inglês. Se a professora organizou um concurso de ortografia, olha só. The teacher has organized a spelling contest. Olha só, a ideia de contest como concurso, a gente não está contestando alguma coisa. E a ideia da ortografia é spelling em inglês, né? Então, spelling, você está falando de ortografia. Se você comete um erro ortográfico, você está falando de misspelling, né? O miss como um prefixo negativo. E por que eu estou usando esse have e esse verbo na terceira coluna aqui? Porque eu estou falando de algo que aconteceu, mas eu não estou mencionando o tempo em que aconteceu. Toda vez que isso acontece, eu falo de algo que aconteceu, mas não menciono o tempo, eu estou usando um tempo verbal chamado presente perfeito. Have or has e verbo na terceira coluna. Número 8. Os pessimistas geralmente supõem o pior. Portanto, em inglês, pessimistas usually assume the worst, né? Olha lá, the pessimistas, ou simplesmente pessimistas, porque são pessimistas de maneira geral, né? Não precisamos usar the aqui antes, né? Porque senão a gente substantiva o adjetivo e daí em inglês não fica certo. Então, pessimistas usually assume, olha aí, a ideia de supor alguma coisa e não a ideia de assumir algo, né? Então, usually assume the worst, ok? Eles assumem o pior. Então, todos aqueles falsos cognatos que nós já trabalhamos lá na nossa live é o que a gente está usando aqui agora. Número 9. O número preciso de vítimas não é conhecido. Então, em inglês, a gente tem aqui a seguinte tradução. The precise number of casualties is not known, né? A ideia do número preciso, the precise number. E essas vítimas, então, a gente tem casualties, né? A ideia das baixas, né? Das vítimas aí
quando a gente tem algum terremoto ou alguma coisa envolvendo, alguma coisa trágica envolvendo morte, né? Portanto, casualties, essa é a ideia quando a gente fala que envolve mortes, tá bom? E a número 10, o ator chamou um membro da plateia para se unir a ele no palco. Portanto, the actor called a member of the audience to join him in the stage, né? Então ele chamou, olha só, a plateia como audience, ok? Então, aquela palavrinha que a gente estudou. Então, the actor called a member of the audience to join him in the stage, ok? Agora, e se fosse, por exemplo, uma audiência jurídica? Preciso ter uma audiência com o juiz. Em inglês, então, por isso que é um falso cognato. Nós não podemos usar o termo audience. Nós utilizaríamos court hearing. Então, court hearing seria essa audiência se eu fosse, por exemplo, no juiz, me apresentar em alguma corte. Tudo bem? Então, estas eram as frases que você precisaria, então, verter para o inglês. Gente, agora, então, na sequência, vou colocar o videozinho do Gavin, lá do Small Advantages, e ele vai contar um pouquinho da experiência dele, justamente o inverso da gente. Ele, como americano, aprendendo português, mas sofrendo com os false friends, com os false cognates, tá bom? E depois que você assistir a aula, então, acesse o link na sala virtual para fazer a atividade avaliativa sobre genitive case, sobre caso genitivo, que nós estudamos aquela gramática que a gente já estudou, né, para eu ver se vocês entenderam direitinho. Tudo bem, gente simpática? Atenção ao vídeo do Gavin agora. Oi pessoal, eu sou o Gavin, o americano aprendendo português, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre 5 palavras que me atrapalhavam de vez em quando no começo de aprender português. São falsos cognatos, ou seja, são palavras que em português parecem muito palavras de inglês, só que tem definições diferentes. Por causa disso, podem ser bem perigosas para usar. E espero que ajude um pouco, saber um pouco mais do caminho contrário a minha aprendizagem do português para vocês, quando aprender um pouco mais sobre inglês e como funciona a cabeça de um gringo aprendendo português, tá? Então, vamos lá. Ok, o primeiro par de palavras é refrigerator, em inglês, e frigideira. Refrigerator quer dizer geladeira, mas o nome da máquina em inglês tem um apelido que é fridge. E a palavra fridge lembra muito o frigideiro, o começo da palavra frigideira em português, né? Pelo menos a minha cabeça americana. Então eu cometia esse erro de vez em quando. I opened the fridge and grabbed a beer. Eu abri a frigideira e apanhei uma breja. Só que não. Se quiser dizer frigideira em inglês, é pan. Bem facinho. I fry eggs in that pan every morning. I fry eggs in that pan every morning. Ok, esse próximo exemplo, nossa, eu cometia esse erro muito com o par de palavras relaxed e relaxado do português. Relaxed, na língua inglesa, quer dizer descontraído, só que não tem esse sentido de preguiça ou descuido que tem no português. Até fiz um vídeo bastante popular no canal, mas no começo do vídeo eu falei The professors are very relaxed. Só que em português eu disse os professores são bem relaxados. Caraca, eu recebi muitos comentários no vídeo, mas pra mim é super legal sempre aumentar, melhorar o meu português com as correções, então obrigado. Mas se vocês realmente quiserem falar que uma pessoa é relaxada, dá pra usar lax ou careless em inglês. The president is too lax. The president is too lax. Foi super interessante saber que journal em inglês não é jornal em português. Tipo, jornal é o nosso newspaper, né? E journal é algo mais pessoal, tipo um diário. She writes in her journal every night. Eu dizia, ela escreve no jornal dela todas as noites. Já sei, mais uma vez para vocês, se quiser falar jornal, é newspaper. The New York Times is my favorite newspaper.
The New York Times is my favorite newspaper. Número 4 é a diferença entre actual e atual, que claro que parecem muito similares, mas em inglês actual quer dizer real, verdadeiro, e não tem nada a ver com ser corrente. Eu já fiz este erro muito, tipo, this movie is based on an actual court case. Este filme é baseado num caso jurídico atual. E na verdade, para mim, na minha aprendizagem do português, aprender o verbo atualizar me ajudou com entender como se usa esse adjetivo atual. Para soar mais natural no inglês, em vez de usar real para traduzir o real do português, usem às vezes também o actual. Mas se realmente quiser falar atualizar em inglês, é to update. The system automatically updates the data. The system automatically updates the data. Ultimamente, a gente tem a diferença entre lastly ou finally e ultimamente no português. Opa! Vocês viram o que eu fiz aí? Did you see what I did there? Ok, tudo bem, essas palavras não são exatamente cognatos, só que eu sei que, por exemplo, last e final quer dizer último em português, né? Ou final também. Por exemplo, the last example. O último exemplo. Eu posso falar assim, né? Então, na minha cabeça, fazia sentido que a tradução para lastly ou finally, para a última coisa numa lista, seria ultimamente. Para apresentar assuntos numa lista, eu vou falar assim em inglês, tipo first, blá blá blá, second, blá blá blá, e no fim, finally, blá blá blá, ou lastly, blá blá blá, para acabar, blá blá blá. Mas em português não é primeiro, segundo, ultimamente, né? Isso foi o meu grande erro. Lastly ou finally no inglês não tem nada a ver com esse sentido de recentemente, como o ultimamente tem no português. Se quiser realmente falar ultimamente em inglês, vocês vão ter que usar o lately ou recently. I have been studying a lot lately. I have been studying a lot recently. É isso aí. Não esqueça de dar uma olhadinha nos outros vídeos que eu fiz sobre falsos cognatos. E acho que vou abrir a frigideira de novo para apanhar uma breja. Tchau, galera! Muito bem, gente bonita! É sensacional o canal do Gavin. Então, se você puder, acesse lá Small Advantage, que ele tem aí várias dicas bem interessantes de língua inglesa. Tudo bem? Sensacional! Essa foi a nossa aula de hoje, primeiro ano. Acesse agora o link da atividade. Bom trabalho para vocês, né? Boa atividade. E nos vemos na nossa live, tá bom? Um abraço a você e até lá. Bye!